Oh, delícia! Quem gosta de beijar na boca, eu ia pedir para levantar a mão, mas eu não verei se sim ou se não. Mas eu aposto que você gosta, né? Eu aposto também que você tá doida para falar mal dos homens também, para dar um puxão de orelha no ex-marido, no atual marido, para dar aquela sacudida no crush. Então saiba que a partir do nosso próximo Divanda Kiss entraremos com o quadro Maridos Tapem seus ouvidos, porque a gente vai soltar o velho. É porque não deu tempo de fazer caixinha de perguntas desse quadro. A gente gosta de depoimento real aqui, gente. Tudo aqui é real. Vamos lá, Fernandinha. Tem uma situação aqui que eu quero conversar com você que é muito séria. Há outros preconceitos perceptíveis no mercado de trabalho, como aponta o estudo conduzido pela Plur, RH-Tech, de recursos humanos, especialista em conectar empresas e mulheres. O levantamento revela como as mulheres LGBTQIAP+, enfrentam barreiras adicionais para ascender a cargos sêniores e de liderança, destacando a falta de inclusão nesses espaços. Inclusive, 43,79% dessas mulheres, né, desse grupo, estão desempregadas, um índice acima da média geral, que é de 39%. E 7% dessas mulheres na pesquisa são mães. Se pra gente, mulher cis, né, heteronormativa, já é um pouquinho complicado, imagina para esse público LGBTQIAP+. O que você me diz sobre isso? É muito importante quando a gente pensa sobre equidade de gênero, né, a gente entender que são camadas que a gente vai adicionando, né? Então, quando eu olho para uma realidade, né, de que eu sou mulher, eu sou uma mulher negra, uma mulher parda, eu sou uma mulher que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e tudo isso são camadas que são adicionadas a todo o preconceito que você enfrenta no mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu percebo, ao fazer consultoria para empresas, que você não tem um ambiente de segurança psicológica para que essa mulher ela possa ser naquele ambiente quem ela é na vida, né? Sem máscaras e sem não poder falar a respeito de sua constituição familiar, de seus relacionamentos dentro daquele ambiente, porque durante muito tempo teve uma crença de que a gente precisava separar. Você precisa separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. E hoje a gente percebe de que não tem como você fazer isso. Você não desliga uma chave. Você não passa o seu crachá, entra na empresa e aí você esquece toda a pessoa que você é, toda a sua família, toda a sua constituição emocional para o lado de fora. Você é uma pessoa só. Né? Então, como que a gente faz para poder criar ambientes onde haja essa segurança psicológica? Então, tem vários caminhos, desde você trabalhar com grupos de afinidade, onde você cria ali uma representatividade de mulheres ouvindo outras mulheres, porque é muito diferente de eu falar dos meus dilemas para uma pessoa que não tem o mesmo recorte que eu, porque eu não vou conseguir me colocar integralmente naquela conversa. Você tem a possibilidade também de trabalhar com ações afirmativas. Então, muitas empresas hoje em dia estabelecem cotas, sim, e essas cotas elas são extremamente positivas porque elas estabelecem uma meta, e a gente está falando de empresas, né? Então é muito importante de que hajam metas de maior representatividade de mulheres em cargos de liderança, de maior representatividade de contratação de mulheres trans, por exemplo, né? Então você precisa começar a conhecer que campo de batalha é esse do mercado que você está. Por isso que eu sempre indico de você se apoderar do LinkedIn e de você entender que empresas são essas que já estão com esse debate mais bem construído no mercado, porque são para essas que você precisa colocar o seu currículo, é para essas que você tem que fazer o seu networking, é para se aproximar dessas, porque essas terão um terreno mais favorável e um terreno mais fértil para você conseguir prosperar e construir a sua carreira ali dentro. Porque não se engane, você pode até entrar numa empresa que se diz muito ativista, que se diz com a mente muito aberta, que tem nos valores organizacionais lá no site, diversidade, equidade e inclusão, mas quando você vai olhar a quantidade de funcionários, como que é essa representatividade?
Quantas mulheres em cargos de liderança eu tenho ali? É isso que eu ia falar, né? Não só a quantidade de vagas, mas as possibilidades de oportunidades de ascensão de carreira. Durante muito tempo eu trabalhei com pessoas com deficiência, né? E uma das coisas que mais me incomodava no mercado de trabalho é que você até contratava, porque existe um direcionamento, né, do Ministério do Trabalho para a contratação de pessoas com deficiência, mas você criava um campo minado em volta desse profissional, que esse profissional entrava numa vaga de porta de entrada como um analista, um assistente, e ele passava 10, 20 anos naquela mesma posição. Então não basta você trazer essa pessoa e convidar essa pessoa para a festa. Você tem que criar condições para que ela dance, para que ela se divirta, para que ela tenha pertencimento naquele ambiente, para que ela tenha encarreiramento. Porque senão essa pessoa vai ficar ali quanto tempo naquela posição júnior que ela entrou há 3 anos, há 5 anos atrás. O mercado não funciona mais assim. Né? Então é muito importante a gente ser atento, a gente manter a nossa empregabilidade atrativa para que a gente crie para a gente esse poder de escolha. Porque a gente precisa sair um pouco disso de achar que só o mercado nos escolhe. A Sim. gente também escolhe para onde a gente vai e a realidade que a gente quer pertencer. Maravilha. E outra pergunta, né? Se, por exemplo, eu pertenço a esse público ou ao público que vive com deficiência, e se eu tô sentindo que eu tô ali presa naquela função, e eu tô sentindo que eu sou tão ou mais qualificada do que outra pessoa que recebeu uma promoção e eu não, eu tenho como recorrer ao RH e falar, dar uma sacudida na empresa, ir atrás de... Existe alguma ferramenta ou alguma lei que possa proteger essas pessoas ou dar a elas uma oportunidade de, ó, você vai bater na porta do seu RH e você vai dizer isso, a lei é essa e você tem de ir atrás? Em termos de lei, não. Mas empresas que tenham um processo de recursos humanos sério e sólido oferecem ferramentas para seus funcionários e funcionárias para que eles tenham progressão de carreira. Então você busca pelo seu RH para que você tenha uma conversa de carreira, para que você compreenda quais são as possibilidades que você tem de crescimento, para que esse RH muitas vezes te ajude num processo de ponte e de organização de ideias para você conversar com sua gestora ou seu gestor, para que você consiga estabelecer esse processo de feedback, para que você entenda o que ainda te falta, talvez, para estar naquela posição que você idealiza. E se tudo isso, ainda assim, não for o suficiente, eu volto ao que eu já disse, você é um CPF e não um CNPJ. Você tem a sua empregabilidade, você pode olhar o mercado de trabalho e você pode buscar uma outra oportunidade para você, seja num emprego formal, CLT, ou mesmo descobrir aquele talento oculto e ir para o empreendedorismo. O que não pode é ficar arrastando corrente, sendo infeliz, com uma vida que não te pertence, não te representa e não te traz essa sensação e essa chama de querer crescer. Isso é o que não pode. Outra pergunta aqui, voltando ao tema maternidade. As mulheres casadas, né? As lésbicas. Aí resolvem ter um bebê. Uma gesta e a outra não. Essa outra, ela tem o mesmo direito de licença maternidade que a mulher que gestou? O bebê? Sim, ela tem. E aí ela precisa olhar, porque hoje em dia muitas empresas têm convenções coletivas diferentes. Então, quando essa é uma gravidez planejada, o ideal, né, quando a gente consegue fazer esse processo de gravidez planejada, é que ela já veja na convenção coletiva do local onde ela trabalha, como que essa convenção coletiva se comporta com relação a casais homoafetivos. Não sendo possível, já está grávida, já está vivendo esse movimento, procura a sua área de recursos humanos ou seu departamento pessoal, a depender da empresa que você trabalha, e se informa sobre o que está coberto e o que não está coberto nessa convenção. Mas muitas empresas já estão trabalhando com esse movimento de dupla licença, já entendendo de que existe a necessidade dessas mulheres ali. E a gente também tem os casos de adoção. Sim. Né? Então a gente não está falando simplesmente do gestar, né? De uma criança que nasce de você, mas também o gestar com o coração, né? Que é quando você passa por um processo de adoção, você adota uma criança, você também tem, pela lei,
previsto o processo de licença, né, de acordo com a idade da criança que você adota. Então é muito importante, porque conhecimento é poder, né? Então, quando você conhece os seus direitos, conhece o que está sendo proposto para você na convenção coletiva do lugar onde você trabalha, você consegue recorrer, você consegue se organizar, e mesmo que seja um processo, por exemplo, de uma gravidez, né, que surgiu ali no meio do caminho, você também consegue correr atrás desses direitos e compreender o que você pode ou não lidar ali no seu ambiente de trabalho. Olha que maravilhosa. Então você que está assistindo a gente ao vivo, assistindo não, ouvindo a gente ao vivo, que vai assistir o Divã da Kiss aí no YouTube, saiba que o Divã da Kiss é para mulher, é para homem, é para preto, é para branco, é para mulher cis, é para mulher trans, é para o público LGBT, não LGBT, né, heteronormativo. O Divã da Kiss é todo mundo. Então eu tenho muito essa preocupação de quando a gente traz uma informação aqui, de trazer, abrangendo todos os públicos. Então é mais um motivo para você espalhar a notícia de que o Pod Divã da Kiss tá aí toda quinta-feira aqui na Rádio Escolhida. Gente, vamos para mais um intervalinho, porque o papo aqui tá bom, tá demais. Dona Fernandinha daqui a pouco vai fazer o jabá dela, mas agora eu vou fazer o meu. E não é para as mulheres dessa vez não, gente. É para os homens. Antes da gente entrar no intervalo, aqui, ó. Tá vendo esse livrinho aqui? O Dona do Próprio Poder tem 600 páginas, porque somos mulheres mais completas. Mais completas. Para os homens não, gente. 80 páginas. Para você aqui, ó. Não é para você se conhecer, não, porque eu sei que você já se conhece. A sua mãe e seu pai incentivam que você se conheça desde cedo. Mas nós mulheres não. E aí o que falta? O seu conhecimento sobre o nosso prazer. Então tá aqui. Torne-se um expert em prazer feminino. Tem na versão livro, e-book, e tem também na versão curso online. Mais uma vez lembrando, gente, eu tô fazendo jabás aqui porque todo mundo sabe o quão difícil é encontrar um patrocinador, um apoiador cultural. Então, o que está fomentando aqui o Divã da Kiss é a venda dos meus livros, é a venda dos meus cursos. Não sou qualquer pessoa, tenho mais 6 outros livros publicados, então bora dar aquela moral. divandakiss.com.br, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação da nossa querida Fernanda Paiva. Por falar em ser na minha cama, aquela perguntinha que eu fiz aqui no início do nosso programa, né? O que você fez nesse carnaval que você jamais contaria aos seus netos? Eu tenho mais 2 respostas aqui, dessa vez são de mulheres. Ó, gente, caixinha de perguntas. Esse quadro aqui, eu mantenho um anonimato, que é como se fosse aqui no Divã da Kiss, meu campo terapêutico. Então pode mandar aí a sua questão, a sua pergunta, o seu comentário, que eu não vou revelar a sua identidade. Tem uma bonita que falou assim: eu finalmente soltei a periquita depois de 20 anos de casamento. Aí eu não entendi se ela ainda tá casada, se ela pulou a cerca, né? Ou se de detalhes. Porque caixinha de perguntas é aquela coisa papão super. Mas, amiga, apoio você, viu? Ó, tá usando camisinha feminina? Acho bom. Tá indo aqui, ó, pro mercado, nessa selva de pedras, no mercado pessoal com Dona do Próprio Poder em mente? Então aí, fica a dica. Aí outra bonita aqui, essa aqui eu gostei. Viajei com as amigas para um carnacruzeiro. Nem chama, né? Sacanagem. Da próxima vez me chama. Mas não posso comentar o que fiz porque tenho muita vergonha. Vamos trabalhar essa vergonha aqui no consultório do Divã da Kiss. Falando nisso, essa falta de sororidade com a minha pessoa, porque não me convidaram para o carnacruzeiro, vamos abordar aqui o tema sororidade feminina e autocuidado. Sororidade deriva do latim soror, que significa irmã. Resumindo, sororidade é a irmandade entre as mulheres. Mas, Fernanda, essa tal de sororidade existe? Porque, amiga, tá difícil, viu? Tá complicado. Tá complicado. Né? E por que tá complicado? Porque existem várias crenças, né, que a gente que trabalha com equidade de gênero tá lutando e suando muito pra quebrar. Que é, você não pode confiar numa outra mulher. Mulher, quando se relaciona com outra mulher, ela é invejosa. Nossa. No mercado de trabalho, então, isso, não vou contar a minha vitória para outra, porque a outra vai invejar, né? Eu não consigo ser amiga de outra mulher, porque as mulheres não se ajudam. Os homens são os parças,
mas a gente não consegue ter esse tipo de conexão. Então são uma série de falas que servem a quem? E visto os contos de fadas, que a gente cresce com a bruxa contra a princesa. E essa princesa que precisa ser salva por um príncipe. Por um príncipe, com beijos não consentidos. Nossa, a gente podia fazer um só falando dos contos de fada, né? Pronto, aqui, ó. Segundo, dia. Mais um podcast pra gente mandar brasa aqui. Mas essas são crenças que foram incutidas na gente em termos de cultura, né, durante muito tempo, e que a gente não sabe de onde veio, mas que a gente reproduz. Uhum. Então hoje, né, todo esse processo, e até o Dia Internacional da Mulher, ele existe também para a gente refletir sobre o nosso papel nessa construção dessa rede feminina. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje como convidada de uma mulher empoderada que abriu espaço para mim no podcast dela, maravilhosa. Por quê? Porque você acredita que mulheres precisam ter voz, né? Então você cria um espaço e cria uma possibilidade para que essa voz aconteça. Então é muito importante a gente olhar para a sororidade em como que estão essas relações femininas que fazem parte do meu campo. Como que eu estou me relacionando com as minhas amigas, com as minhas irmãs, com as minhas colegas de trabalho? É numa relação de respeito, é numa relação de cumplicidade, é numa relação onde eu posso me vulnerabilizar, ou é numa relação onde eu tenho que entrar de espada e armadura em mãos? Porque eu não acredito, porque eu não confio, porque eu desconfio dessas pessoas que se relacionam comigo. Então, quando a gente fala de sororidade, o meu convite aqui é para você olhar para as suas relações e mesmo que elas sejam poucas, que elas sejam boas. Uhum. Que você tenha espaço, você crie espaço para que você tenha outras mulheres que façam parte do seu campo e que dividam com você o que significa ser mulher, o que significa ser líder, empreendedora, mãe, mulher que trabalha, mulher de maternidade solo, mulher trans, mulher LGBT, para que você construa esse processo de redes, porque quando a gente vai juntas, a gente vai mais longe. E o seu recado para mulheres que não são mães quando criticam as mulheres que são mães? Porque, olha, vou te falar um negócio. Gente, a vontade de fazer assim, ó. Existe uma coisa, né, que é aquela expressão, minha mãe falava muito isso, espera só que o cuspe vai cair na testa. Né, porque a gente precisa muitas vezes viver a experiência para poder compreender. Mas se você não é mãe, que você exerça, né, no seu dia a dia a empatia, né? Porque a empatia é você conseguir compreender que realidade é essa dessa outra pessoa que você se relaciona. Então que você não seja aquela mulher que não é mãe, que não convida mais essa mãe para sair no final de semana, que não tenha paciência com essa mãe porque você mandou aquele seu áudio do WhatsApp que mais parece um podcast, mas que não é, e que essa mulher demorou para te responder porque ela também está nos rolês da vida. Então a gente tem empatia em pequenas doses diárias. Será que essa mulher precisa da minha ajuda, precisa da minha presença, precisa da minha escuta amorosa e empática? Será que essa mulher que acabou de ter um filho, por exemplo, eu vou fazer uma visita por recém-nascido ou coisa de doer? E aí você me chega na casa da pessoa e você dá mais trabalho para aquela pessoa que está com recém-nascido do que ajuda? Né? Porque chegar na casa e lavar uma louça ninguém quer. Exatamente, nossa, eu que o diga. Recebi a família do meu marido toda por 2 semanas. Assim que eu tive a minha neném, né? Minha neném estava programada para ser um parto vaginal. Não foi cesárea, eu não estava preparada para isso. Eu sofri horrores e estava ali. Até que chegou um dia eu falei assim, ué, cadê minha comida? Ah, todo mundo comeu, acabou, não guardaram para você não? Realmente não guardaram para mãe não, né, que tá amamentando. Realmente não guardaram para mãe. Que precisa de nutrientes, de energia, que já não tá dormindo no caso. E cheia de dor num pós-parto cesariana que eu não estava esperando por isso. Exato. Já passei por isso, amiga. Bem como eu já passei também por situações de amigas de muitos anos chegar e falar assim, não sou sua terapeuta. Então o grupo aqui é pra tomar um café e jogar papo fora. Não é pra desabafar o coração. Aí você tá pesando o ambiente. Já ouviu essa? Você tá muito negativa. Ó, desculpa.
Até fiquei nervosa aqui, derrubei o microfone. Nervoso. Mas essa onda de positividade a qualquer custo e a culpa é tua porque tu não medita, na boa, quando eu ouço esse papo de tudo é positividade, que vibrações isso, vibrações aquilo, eu falei, gente, esse povo não vive materialmente no planeta Terra, né? Não vivencia, não deve ter emocional, porque quem vive de carne e osso e tem emoções, não tem como vibrar positivo o tempo todo, porque a gente tem obstáculos na vida. E parece que, assim, esses grupos de mulheres com pouca sororidade também jogam essa culpa pra cima de você. Você tá nessa situação porque você vibra negativo. Você vibra negativo porque você quer, porque eu tô aqui falando pra você vibrar positivo. Gente, quando eu pego as minhas clientes de terapia, a primeira coisa que eu faço assim é chora. Chora tudo. Quer uma hora só pra você desabafar, botar pra fora tudo aquilo que você não consegue falar com outras mulheres? O espaço é esse. A hora que você quiser que eu fale, a hora que você quiser uma ferramenta, aí eu vou entrar. Mas se você estiver aqui só pra falar, desembucha mesmo, fala mesmo, porque eu sei que você não tem esse espaço lá fora. Uhum. Complicado, viu? No Tantra, então, menina, eu ali fazendo negócio lá no Tantra, pega aqui, pega ali a mulher. Isso, meu bem, fala, bota pra fora. O seu espaço é ali, daqui não vai sair. Porque tá faltando amiga pra isso, Tá. sabe? E tá faltando também autocuidado, né? Autocuidado. E uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas mentoradas, enfim, é que autocuidado é muito mais do que skincare, né? E quando a gente olha para a realidade de uma mãe que fala assim, não, mas hoje até tomei um banho demorado, eu quero morrer quando me vem uma mãe e me mete essa. Não, porque eu tomei um banho demorado e, nossa, que autocuidado. Assim, banho demorado é autocuidado? Não, amor. Autocuidado é você colocar na sua rotina, na sua gestão do tempo, ações em que você esteja se nutrindo. Seja um movimento para você sentar e assistir alguma coisa que você deseja, seja a trancinha através da meditação, em direção ao sol que você queira fazer, seja você fazendo uma refeição de uma coisa que você gosta muito de comer, seja você procurando um processo terapêutico. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente na situação de uma maternidade solo, e isso é o que eu mais escuto, como que essa mulher ela vai montar uma rede de apoio? Muitas vezes ela começa com uma rede de apoio paga e isso não é demérito nenhum. Você ter uma pessoa que cuida do seu estado de saúde mental e emocional importa e muito, e isso é autocuidado. Então, quando você me traz que como terapeuta você começa fazendo a pessoa desaguar, fazendo essa pessoa colocar para fora tudo que ela tá ali enrijecida, e às vezes durante anos, ainda mais você que cuida de um tema que ainda é muito tabu, que é a sexualidade, né, que muitas vezes essa mulher, enquanto menina, não recebeu essa educação, né, no seu período de adolescência, não conhece muitas vezes o próprio corpo, né, e chega ali para você com todos esses tijolos e todos esses pesos para trabalhar, isso é autocuidado. Sim. É você fazer esse mergulho na sua autodescoberta, no seu autoconhecimento, e a partir daí você se empoderar com ferramentas que vão permitir de que você avance, que você construa outras redes, que não só essas redes em que você vai ali investir para que estejam junto de você. Só um adendo na sua fala, Fernanda, é que a maioria das mulheres não sabe disso, né? Mas o nosso canal vaginal e o nosso útero, eles guardam todo o nosso emocional. Então, às vezes, vem uma mulher vagínica pra mim, gente, vaginismo é a contração involuntária do canal vaginal e a mulher tenta relaxar e não consegue relaxar. Muitos sexólogos por aí dizem assim, é porque sofreu um abuso, é porque sofreu isso, é porque sofreu aquilo. Não necessariamente. Muitas mulheres muito estressadas ou que ocupam um cargo de chefia, eu atendo algumas que são policiais militares, né? Sim. Que é um cargo assim muito yang, tenso, né? Uma energia masculina muito tensa, elas acabam adquirindo o vaginismo por conta dessa tensão. E aí eu sempre falo, gente, tudo que acontece fora da cama influencia o que tá na cama e vice-versa. Então, muitas vezes, você vai numa ginecologista que te fala assim, mas você não tem nada, não tem nenhuma inflamação, não tem por que tá doendo, não tem por que estar contraído, né? Então, na dúvida, realmente, meu psico não deu jeito, meu gineco não deu jeito,
vem a mim, porque a gente conversa e com certeza eu vou trabalhar toda a sua vida, né? O terapeuta sexual, gente, ele não trabalha só a sua vida sexual. A gente trabalha a sua sexualidade. Quando a gente fala de a sua autoestima no seu local de trabalho, né, a sua ascensão de carreira, porque eu sempre tive o sonho de ser uma Laura Miller da vida, né? E esse sonho, esse negócio não chega e isso me frustra. Essas frustrações, esses tijolos, esses pesos, eles vêm para minha sexualidade. Então a gente precisa levar tudo em consideração. É um trabalho muito profundo e muito bonito, assim, né? Imagina o quanto que essa mulher, ela sai depois desse processo terapêutico praticamente uma fênix, né? Sim, e quando eu trago pro Tantra, porque eu entrei no Tantra porque durante a pandemia eu via que o online, ok, foi ótimo, mas que mesmo assim as mulheres precisavam de algo mais tátil, né? Eu como terapeuta tântrica, eu vou no tátil mesmo. Eu sinto que esse respirar, porque a primeira coisa que a gente ensina no Tantra, gente, é respirar. A gente não respira. E é com a respiração que a gente trata insônia, que a gente trata estresse, que a gente trata ansiedade, aí depois a gente trata as questões sexuais. Então as mulheres que vêm, pode ter certeza que no Divã da Kiss, meu consultório real terapêutico, você vai ser muito bem tratada, bem como eu tenho certeza que você vai ser muito bem tratada na terapia da nossa gatona aqui, Fernanda Paiva. Agora eu quero que você fale sobre, né, esse teu trabalho como terapeuta também, não apenas mentora, e aproveita para chamar o povo aí pro teu consultório também, porque a gente está aqui para isso, né? Com certeza. O meu trabalho como terapeuta, ele passa, né, muito pelo atendimento do feminino, então a gente começa olhando para essa mulher enquanto mulher, para depois olhar para a mulher enquanto os diferentes papéis que ela exerce, né, porque eu preciso primeiro entender como que está o processo de autoconhecimento dessa mulher, como é que está a autoestima dessa mulher, o quanto que ela consegue expor aquilo que está se passando com o emocional dela, para a partir disso, dessas crenças nucleares que muitas vezes ela traz da constituição dela familiar, ela traz dos ambientes na qual ela viveu, aí eu trabalhar ela nos diferentes papéis. E aí eu trabalho a questão da carreira, a questão dos relacionamentos amorosos, dos relacionamentos familiares, para que essa mulher ela possa exercer essa plenitude. E aí eu gosto muito de trazer também que não é aqui o culto da positividade tóxica. Nossa, aqui você vai vir comigo e depois de X sessões você vai estar praticamente no nirvana, flutuando na nuvem dourada. Não. Você vai viver mais dias de glória do que dias de luta, porque os dias de luta virão. Você vai ter dificuldade com a sua agenda, você vai ter dificuldade com a administração da sua rotina, as coisas vão sair do que você idealizou, mas você vai ter dentro de você as ferramentas emocionais, porque eu trabalho muito a partir de inteligência emocional, comunicação não violenta, Gestalt terapia, para que você consiga lidar com tudo isso que a vida vai apresentar para você. Então, se você precisa de um acompanhamento terapêutico para redescobrir essa potência que você é enquanto mulher e aí poder transbordar essa potência para você na sua carreira, para você como líder, para você como mãe, para você como parceira, é para vir comigo para o processo terapêutico. Agora, se você precisa de algo mais específico, numa quantidade menor de sessões, para a gente colocar aquele turbo na sua carreira, mas sem que para isso você precise abrir mão e sacrificar aquilo que é importante para você, que é a sua maternidade e as suas relações, porque é isso que eu vi, sabe, Mari? Tem muitas pessoas que trabalham carreira no mercado, mas a gente precisa, quando a gente é mulher e quando a gente é mãe, o discurso é outro. E aí a gente precisa de um método que seja específico, e por isso que eu desenvolvi o Materna, que é o meu método autoral, porque ele leva... Inclusive eu estou escrevendo um livro, né, para poder falar sobre ele, então mais para frente a gente fala um pouco sobre isso. Vai voltar aqui para um quarto podcast para falar do livro. Isso, para a gente poder falar um pouco sobre isso, porque eu compreendi a partir da minha própria experiência, da minha carreira e de todas as mulheres que eu atendo, que não adianta a gente falar desse lugar de carreira sob a perspectiva do masculino,
do patriarcal, a gente precisa olhar para essa carreira de uma outra forma, com um olhar feminino, muitas vezes com um olhar que envolve a maternidade, e para isso são outras técnicas, outras ferramentas que eu utilizo aí nesse processo de mentoria, que pode ser de 8 sessões a 12 sessões, a depender do que a gente vai precisar trabalhar. Que maravilhosa! E como é que o público acha você, Fernanda? A melhor forma de me encontrar, e vai ser um prazer receber vocês lá na minha casa, é através do meu Instagram, Fernanda Paiva Oficial. É muito fácil poder me encontrar. Eu trabalho com carreira, com maternidade, também atendo mulheres, mas o meu foco é minha paixãozinha, é por carreira e maternidade. Então, se você precisa de ajuda nesse sentido, ou ainda se você quer presentear alguém que precisa, né, de um apoio na carreira, apoio na maternidade, tá vindo o Dia Internacional da Mulher, daqui a pouco o Dia das Mães, excelente presente. Se você tá pensando em dar aquela cafeteira ou aquela panela, não. Dá uma mentoria de carreira, um processo terapêutico que você vai ser amado para todo sempre. Então invista nisso, porque realmente faz e transforma vidas. Maravilhosa! Agora, se você pudesse dar um troféu Pepeca de Ouro para uma mulher top, empoderada, claro que eu sei que você daria a você, porque você merece. Mas solta aí uma outra mulher empoderada, a qual merece esse troféu Pepeca de Ouro. Nossa, eu sei que você já deu o troféu para ela, mas eu preciso falar de 3 muito maravilhosas, porque a gente está falando aqui de carreira, a gente está falando de maternidade, de carreiras femininas, né? Esse ano o Oscar fez a gente pensar muito sobre isso, né? Sim. Então eu penso muito na Fernanda Montenegro, que chegou para abrir caminho, né? Então quando uma mulher ela prospera na carreira, ela não prospera sozinha. Ela abre espaço para que outras que vêm depois possam prosperar também. E aí esse ano a gente teve a maravilhosa Fernanda Torres, né? Que avançou muito, foi indicada, ganhadora do Globo de Ouro, maravilhosa. E a gente também teve uma performance incrível, né, naquele filme Substância, né, para quem não viu, vale muito a pena ver, é um debate sensacional, uma área que inclusive acho que vale até a pena você trazer aqui. Vamos lá, um 5º podcast com Fernanda Paiva aqui pra gente falar sobre o filme A Substância. Porque ele fala muito, né, a respeito da indústria da beleza e do processo de envelhecimento que a gente ainda não está preparado para lidar. Então, esse ano eu dedico, né, às mulheres que nos inspiraram no Oscar e fizeram a gente pensar, não tem idade para o sucesso. Jamais. E não tem idade pra gente empoderar outra mulher, né? Porque a Fernanda Montenegro, né? A Fernanda mãe, foi muito humilde, muito feliz pela glória da filha. Sim. Isso é muito importante, né? Porque a gente tá numa era de tantas mães narcisistas, né? Eu fico assim pra minha filha, filha, o que importa é você, eu quero que você seja mais linda que a mamãe. Ela fica assim, mamãe, quando eu tiver uma filha, eu também vou querer que ela seja mais linda do que eu. Né? Opa, então eu tô transmitindo um valor que é ela valorizando outra mulher, empoderando outra mulher, e eu faço de tudo para empoderá-la. Pra gente finalizar aqui, joga no meu colo, universo, joga no meu colo, Fernanda Paiva. Finalmente, qual é o segredo de uma mulher que é mãe e que quer ter uma carreira bem sucedida? Pode falar lista, pode falar uma frase. Vamos Agora lá. você. Passa por 3 grandes elementos: saber dizer não, sem culpa. Porque o não pro outro é o sim pra você. Exato. Saber colocar limites, que passa por aprender primeiro a dizer não, né? Então, quando a gente coloca limites, a gente estabelece as fronteiras do que a gente aceita e do que a gente não aceita. E também, por último, mas não menos importante, ser a dona do seu tempo. E ser a dona do seu tempo não quer dizer de que todos os dias, dos 365 dias do ano, a sua agenda vai funcionar. Quer dizer que você vai ter consciência do que você vai privilegiar e o que você vai retirar, e você vai passar a fazer melhores escolhas, a conduzir negociações, a dizer um não de uma forma mais empoderada. Então, quando você quer cuidar da sua carreira, o segredo do sucesso passa muito por aí. E aí, quem quiser se aprofundar nisso,
vem comigo, vem para a mentoria, que a gente trabalha e você com certeza vai desenvolver aquilo que funciona para você na sua carreira, no seu momento. Maravilhosa. Fernandinha, trouxe pra você, cadê? O meu romance, aquela menina que fala a história de uma bailarina e de um amor desconhecido. E como você é casada, né? Geralmente para as solteiras eu dou os mais picantes, mas como você é casada, vai aqui uma literatura, Mamão com Açúcar, um presente para você. Obrigada. E de coração, obrigada pelo seu sorriso, pela sua empatia, pelo seu conhecimento, pela sua presença. E vamos marcar mais pods aqui com você, com todos esses assuntos aí que você já se ofereceu, porque eu adoro isso. A gente vai voltar a se ver muitas e muitas vezes. Vai ser um prazer. De verdade. Muito obrigada pelo espaço, pela escuta e por ter aberto esse canal aqui pra gente trocar essa ideia. Maravilha! Eu fico por aqui. Um beijo empoderado para você e até quinta que vem.